Uma nova prova crucial acaba de ser encontrada no caso das misteriosas mortes de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. O que parecia ser um triste fim por causas naturais tomou um rumo completamente inesperado. A polícia acaba de revelar detalhes que poderiam mudar tudo o que acreditávamos saber sobre o caso. Por que Hackman passou dias sozinho em sua casa sem pedir ajuda? O que os legistas descobriram na cena do crime? E o mais assustador, qual o papel de certos objetos encontrados na casa do ator? Há muitas perguntas sem resposta, mas hoje vamos analisar os dados mais polêmicos, incluindo a conexão com um vírus letal e as teorias que surgiram após a investigação. Antes de continuar, convido você a se inscrever no canal e deixar seu gostei. Isso é super importante, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse tipo de conteúdo interessa a você e nos ajuda a continuar trazendo os detalhes mais impactantes dos casos que chocam o mundo. Além disso, se quiser apoiar ainda mais este canal, pode nos enviar um Super Thanks, que nos ajuda a continuar investigando e melhorando a qualidade do conteúdo. Se não puder contribuir financeiramente, não se preocupe. Simplesmente deixe um comentário nos dizendo qual parte desta história mais te surpreendeu. Fique até o final porque a última revelação sobre este caso vai te deixar sem palavras. Agora sim, prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como vemos a trágica morte de Gene Hackman e sua esposa. Gene Hackman nasceu em 30 de janeiro de 1930, na cidade de San Bernardino, Califórnia, em uma família de classe trabalhadora. Seu nome de batismo era Eugene Allen Hackman, e desde cedo sua vida foi marcada por desafios que moldariam sua personalidade forte e resiliente. Seus pais, Anna Lida Elizabeth e Eugene Ezra Hackman, tinham origens modestas e enfrentavam dificuldades financeiras constantes, o que tornava a vida da família instável. Seu pai trabalhava como operador de impressora em um jornal local, mas nunca conseguiu garantir uma situação financeira confortável para sua esposa e filhos. A infância de Gene foi repleta de mudanças de endereço, o que o impediu de criar laços duradouros com amigos ou se sentir verdadeiramente pertencente a um único lugar. Essa falta de estabilidade fez com que ele desenvolvesse uma personalidade independente desde muito cedo. Quando Gene tinha cerca de 13 anos, um dos momentos mais traumáticos de sua infância aconteceu. Seu pai saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. O abandono paterno marcou profundamente o jovem Hackman e influenciou muitas de suas escolhas futuras. Sem uma figura masculina forte em sua vida, ele se viu obrigado a amadurecer rapidamente. Sua mãe, agora sozinha com os filhos, teve que lidar com a difícil tarefa de sustentá-los sem muito apoio. Essa situação gerou um ambiente emocionalmente difícil, onde a carência afetiva se misturava às dificuldades financeiras. A ausência paterna também fez com que Gene desenvolvesse uma espécie de casca emocional, uma forma de se proteger do medo do abandono e da incerteza do futuro. Na adolescência, Gene Hackman não era exatamente um aluno exemplar. Ele tinha dificuldades em se adaptar ao ambiente escolar, não gostava das regras e frequentemente se metia em confusões. Seu desempenho acadêmico era abaixo da média, e sua impaciência com a rotina escolar fazia com que ele se sentisse deslocado. Ao invés de se dedicar aos estudos, ele buscava refúgio em outras atividades que lhe dessem um senso de propósito. No entanto, sua rebeldia e dificuldade em seguir regras fizeram com que ele tivesse problemas com professores e colegas, o que o levou a se tornar um jovem introspectivo e um tanto solitário. Sentia-se constantemente insatisfeito e ansiava por algo maior, mesmo sem saber exatamente o que. Foi nessa época que ele desenvolveu uma paixão pelo cinema. Hackman adorava assistir a filmes e se perder nas histórias que via na tela. Ele se impressionava com os atores e, de alguma forma, sentia que aquela era uma profissão fascinante, embora a ideia de se tornar um ator ainda parecesse muito distante. Ele não tinha exemplos de pessoas próximas que tivessem seguido esse caminho, então via o cinema como algo pertencente a um mundo inalcançável. Mesmo assim, a semente da curiosidade havia sido plantada.
Os filmes ofereciam a ele uma fuga da dura realidade de sua vida e um vislumbre de que poderia haver algo maior esperando por ele. Aos 16 anos, tomado por um desejo incontrolável de fugir de sua situação e buscar independência, Hackman tomou uma decisão drástica. Mentiu sobre sua idade e se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O exército parecia ser uma saída para sua insatisfação e uma forma de provar a si mesmo que era capaz de construir seu próprio caminho. Ele queria escapar do ambiente familiar difícil e da sensação de estar preso a um futuro sem grandes perspectivas. A disciplina e a rigidez militar eram completamente diferentes do estilo de vida que ele levava até então, e ele teve dificuldades para se adaptar. No entanto, foi no serviço militar que ele aprendeu lições valiosas sobre resiliência, disciplina e trabalho em equipe, habilidades que mais tarde seriam fundamentais para sua carreira como ator. Durante seu tempo no Corpo de Fuzileiros Navais, Hackman trabalhou como operador de rádio e foi designado para diferentes locais ao redor do mundo. A experiência ampliou sua visão de mundo e o expôs a diferentes culturas e realidades. Embora tenha adquirido muitas habilidades úteis, Hackman percebeu que a vida militar não era algo que ele queria seguir para sempre. Ele ansiava por liberdade e criatividade, algo que as rígidas regras militares não lhe proporcionavam. Depois de alguns anos de serviço, decidiu sair e tentar encontrar um novo propósito para sua vida. Após deixar os fuzileiros, Hackman enfrentou um período de incerteza. Ele não tinha uma educação formal sólida, nem experiência profissional, além do que havia aprendido no exército. Passou por uma série de empregos temporários, tentando se manter financeiramente, enquanto buscava um caminho para o futuro. Trabalhou como motorista de caminhão, operário em construção civil e até mesmo balconista em lojas de departamento. Nenhum desses empregos parecia ser o certo para ele, mas todos contribuíram para sua formação como indivíduo. Foi durante esse período de incerteza que Hackman começou a considerar seriamente a possibilidade de se tornar ator. Ele decidiu se mudar para Nova York e ingressar na Pasadena Playhouse, uma escola de teatro respeitada na época. No entanto, sua chegada ao mundo da atuação não foi nada fácil. Nos primeiros anos, enfrentou muitas rejeições e chegou até mesmo a ser considerado um dos alunos menos talentosos da escola. Certa vez, um de seus instrutores chegou a dizer que ele e seu amigo Dustin Hoffman nunca teriam futuro como atores. Esse tipo de comentário poderia ter desmotivado qualquer um, mas Hackman usou a rejeição como combustível para provar que estava errado. Ele estava determinado a seguir seu sonho, independentemente dos obstáculos que encontrasse no caminho. Sua jornada na atuação foi marcada por desafios, mas sua persistência inabalável finalmente começou a dar frutos. Hackman começou a conseguir pequenos papéis em produções teatrais e televisivas, o que lhe deu a confiança de que estava no caminho certo. Ele passou anos aprimorando sua arte, trabalhando nos bastidores e estudando a fundo a psicologia dos personagens que interpretava. A experiência adquirida nesses primeiros anos foi essencial para moldar o ator que ele se tornaria. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e dúvidas sobre seu futuro, Hackman nunca desistiu de seu objetivo. Ele acreditava que poderia fazer a diferença no mundo do entretenimento, e sua determinação fez com que continuasse lutando até conseguir uma grande oportunidade. O jovem que um dia havia sido rejeitado na escola de teatro e considerado sem talento, estava prestes a se tornar um dos maiores atores de sua geração. Nos anos 60, sua sorte começou a mudar quando conseguiu pequenos papéis em produções televisivas e filmes independentes. Seu talento logo chamou a atenção da crítica e de cineastas renomados, o que culminou em sua participação no clássico Bonnie e Clyde, de 1967, dirigido por Arthur Penn. No filme, ele interpretou Buck Barrow, irmão de Clyde, vivido por Warren Beatty. A atuação de Hackman foi tão marcante que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de melhor ator coadjuvante. Esse reconhecimento colocou seu nome no radar de Hollywood e abriu portas para novos desafios e oportunidades. A década de 1970 foi, sem dúvida, a mais importante para a ascensão de sua carreira. Em 1971, Hackman estrelou Operação França, onde interpretou o durão e implacável detetive Jimmy Popeye Doyle,
um policial determinado a desmantelar um esquema de tráfico de drogas. Sua performance foi intensa, realista e cheia de nuances, o que lhe garantiu o Oscar de melhor ator. Esse papel se tornou um marco no cinema policial e consolidou Hackman como um dos grandes nomes de sua geração. O sucesso do filme foi tão grande que, em 1975, ele retornou ao personagem na sequência Operação França II, que, embora não tenha alcançado o mesmo impacto do primeiro, reafirmou seu talento e presença de tela. Nos anos seguintes, Hackman continuou a escolher papéis desafiadores e diversificados. Em 1974, estrelou A Conversação, dirigido por Francis Ford Coppola. No filme, ele vive um especialista em vigilância que começa a questionar sua própria moralidade ao perceber que suas gravações podem ter consequências fatais. Essa performance introspectiva e angustiante foi amplamente elogiada e reforçou sua reputação como um ator de extremo talento. No mesmo ano, Hackman fez parte do elenco do épico O Destino do Poseidon, um dos grandes sucessos do cinema catástrofe da época, onde interpretou um pastor que lidera um grupo de sobreviventes após um naufrágio. Outro papel icônico de Hackman veio em 1978, quando ele aceitou interpretar Lex Luthor no filme Superman, estrelado por Christopher Reeve. Seu desempenho como o vilão carismático e calculista adicionou uma camada de humor e sofisticação ao personagem, tornando-o um dos antagonistas mais memoráveis do cinema de super-heróis. Ele reprisou o papel em Superman 2, de 1980, e Superman 4, Em Busca da Paz, de 1987, consolidando sua imagem como um dos melhores vilões das telonas. Nos anos 80, Hackman continuou sua trajetória de sucesso, participando de filmes como Mississippi em Chamas, onde interpretou um agente do FBI investigando crimes raciais no sul dos Estados Unidos. Sua performance intensa e comprometida lhe rendeu outra indicação ao Oscar de melhor ator. Ao longo dessa década, ele também estrelou Sem Saída, um thriller político ao lado de Kevin Costner, e Bat-21, de 1988, um drama de guerra baseado em fatos reais. A consagração definitiva veio nos anos 90, quando Hackman estrelou Os Imperdoáveis, dirigido e protagonizado por Clint Eastwood. No filme, ele interpretou o cruel e autoritário xerife Little Bill Daggett, que impõe sua própria visão de justiça em uma cidade do Velho Oeste. Sua atuação foi tão marcante e impactante que lhe rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante, consolidando sua posição como um dos maiores atores de Hollywood. Os Imperdoáveis é considerado um dos melhores filmes de faroeste de todos os tempos, e a performance de Hackman ajudou a elevar ainda mais seu status na indústria. Nos anos seguintes, ele continuou a demonstrar sua versatilidade em filmes como Maré Vermelha, onde contracenou com Denzel Washington em um thriller militar eletrizante, e Poder Absoluto, dirigido por Clint Eastwood. Hackman também brilhou em O Júri, um drama jurídico onde interpretou um manipulador especialista em júris. Apesar do sucesso contínuo, em 2004, Gene Hackman decidiu se aposentar da atuação. Ele já havia expressado seu desejo de sair de cena e aproveitar uma vida mais tranquila ao lado de sua esposa, Betsy Arakawa. Seu último filme foi Bem-vindo à Casa, uma comédia política leve, onde interpretou um ex-presidente dos Estados Unidos. Após esse trabalho, ele se afastou completamente da indústria do entretenimento, dedicando-se à escrita e a outros interesses pessoais. Gene Hackman sempre foi um homem de personalidade forte, reservado em muitos aspectos, mas também extremamente carismático quando se tratava de sua vida pessoal. Seus relacionamentos refletem uma jornada de amadurecimento, desafios e conquistas, tanto no amor quanto na busca por uma vida tranquila fora dos holofotes de Hollywood. Desde sua juventude, Hackman nunca foi de se expor demasiadamente, mas os detalhes de suas relações mais importantes mostram um homem que, apesar da imagem durona no cinema, tinha um coração sensível e um desejo genuíno por estabilidade e amor verdadeiro. Seu primeiro grande relacionamento foi com Faye Maltese, uma mulher com quem se casou em 1956, antes mesmo de sua ascensão ao estrelato. Na época, Hackman ainda era um aspirante a ator, tentando encontrar seu lugar no mundo do entretenimento, enquanto Faye era sua maior incentivadora. O casal teve 3 filhos,
Christopher, Elizabeth e Leslie. Nos primeiros anos de casamento, Jenny e Faye viveram uma rotina difícil, marcada por dificuldades financeiras e pela necessidade constante de mudar de cidade conforme as oportunidades de trabalho surgiam. Faye era uma mulher paciente e compreensiva, apoiando Hackman mesmo quando ele insistia em seguir a carreira de ator sem garantias de sucesso. Durante os anos 60, quando sua carreira começou a ganhar tração, Jenny passou a se ausentar mais de casa devido às filmagens e aos compromissos profissionais. Isso começou a pesar na relação, já que Faye queria uma vida mais estruturada, enquanto Hackman estava cada vez mais imerso no universo cinematográfico. Com o tempo, as tensões no casamento cresceram. Hackman, embora fosse um pai presente quando podia, muitas vezes se via obrigado a priorizar seu trabalho. O sucesso de filmes como Bonnie e Clyde e Operação França trouxe uma nova realidade para a família, incluindo uma mudança para um estilo de vida mais luxuoso, mas também reforçou a distância entre ele e sua esposa. Apesar de amar Faye e seus filhos, Hackman admitiu mais tarde em entrevistas que sentia uma enorme pressão para corresponder às expectativas de Hollywood e, com isso, acabava deixando sua vida pessoal em segundo plano. Nos anos 80, o casamento estava desgastado e, em 1986, após 3 décadas juntos, Jen e Faye decidiram se divorciar. Foi um processo doloroso, especialmente para seus filhos, mas o casal manteve uma relação cordial após a separação. Em várias entrevistas, Hackman sempre se referiu a Faye com respeito e carinho, reconhecendo que ela foi fundamental em sua jornada, mesmo que o relacionamento não tenha resistido ao tempo e às mudanças de sua vida profissional. Após o divórcio, Hackman passou um período focado em si mesmo, aproveitando sua liberdade recém-descoberta e se dedicando completamente ao trabalho. No entanto, a solidão logo começou a pesar, e foi nesse momento que ele conheceu Betsy Arakawa, uma pianista clássica que trabalhava em um centro de fitness que Hackman frequentava. Betsy era uma mulher discreta, talentosa e muito diferente do círculo social de Hollywood. Ela não era deslumbrada pela fama de Hackman e tampouco se impressionava com sua trajetória no cinema. Pelo contrário, ela viu nele o homem por trás das câmeras, alguém que precisava de um porto seguro, um espaço onde pudesse simplesmente ser ele mesmo. O romance entre eles floresceu de maneira natural, e logo Betsy se tornou uma presença constante na vida de Hackman. Em 1991, o casal oficializou sua união e desde então permaneceram juntos até o fim da vida do ator. O relacionamento de Jen e Betsy foi marcado pela cumplicidade e pelo desejo de viver uma vida tranquila e longe dos holofotes. Ao contrário de muitas estrelas de Hollywood, Hackman nunca foi adepto de festas e eventos badalados. Ele preferia a simplicidade de um lar acolhedor, boas conversas e momentos de paz ao lado de sua esposa. Betsy entendia essa necessidade e compartilhava do mesmo sentimento. Juntos, decidiram morar em Santa Fé, no Novo México, um local distante da agitação de Los Angeles e Nova York, onde poderiam viver sem a constante pressão da mídia e da indústria do entretenimento. O casamento com Betsy marcou uma nova fase na vida de Hackman. Ele se tornou mais caseiro e passou a priorizar sua vida pessoal sobre o trabalho. Em 2004, tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Anunciou sua aposentadoria definitiva do cinema. Embora sua carreira ainda estivesse forte, ele não via mais sentido em continuar atuando. Preferia dedicar seus dias à escrita, outro grande amor em sua vida, e à companhia de sua esposa. Nos anos que se seguiram, Hackman escreveu diversos livros e passou a se dedicar a projetos pessoais, algo que só foi possível porque tinha o apoio incondicional de Betsy. Apesar de sua discrição, Hackman ocasionalmente falava sobre seu relacionamento em entrevistas. Ele sempre se referia a Betsy como sua parceira de vida, alguém que trouxe equilíbrio e felicidade genuína ao seu mundo. Diferente de seu primeiro casamento, desta vez ele conseguiu construir uma relação baseada na presença, no respeito e na admiração mútua. Os dois raramente eram vistos em público, mas quando apareciam juntos, transpareciam uma sintonia invejável. Para Hackman, Betsy era mais do que sua esposa. Era sua melhor amiga e confidente. Os últimos anos de vida de Hackman foram passados ao lado de Betsy, longe da agitação de Hollywood. O casal vivia uma rotina simples e pacífica, aproveitando o tempo juntos, sem preocupações com a carreira ou a fama.
Infelizmente, em 2025, a tragédia atingiu a vida do casal de forma inesperada. Betsy faleceu devido a uma doença rara, e Hackman, que já lidava com problemas de saúde, incluindo uma condição cardíaca grave e Alzheimer avançado, não suportou a perda. Apenas alguns dias após a morte de sua esposa, Jenny também faleceu. O casal, que viveu uma vida de amor e companheirismo, partiu quase ao mesmo tempo, como se o destino não permitisse que um vivesse sem o outro. Gene Hackman sempre foi conhecido por sua franqueza e personalidade forte, e isso se refletiu ao longo de sua carreira em diversas entrevistas e declarações que geraram polêmica. Mesmo sendo discreto sobre sua vida pessoal e fugindo dos holofotes quando não estava trabalhando, Hackman não hesitava em expressar suas opiniões, muitas vezes indo contra o que era considerado politicamente correto em Hollywood. Ele nunca foi um ator que jogava conforme as regras da indústria. Em vez disso, ele construía sua carreira e imagem com base em sua autenticidade e, por isso, frequentemente entrava em debates e discussões acaloradas. Uma de suas declarações mais polêmicas envolveu sua relação com diretores e a forma como ele via a hierarquia no cinema. Em uma entrevista nos anos 90, Hackman disse que muitos diretores eram excessivamente autoritários e cheios de si, criticando principalmente aqueles que ele considerava despreparados ou mais interessados em agradar estúdios do que em contar boas histórias. Ele chegou a citar que trabalhou com diretores que pareciam estar mais preocupados em parecer gênios do que realmente entender o que faz um filme funcionar. Isso, claro, causou incômodo em alguns cineastas e até levou a especulações sobre diretores que poderiam ter se sentido ofendidos por seus comentários. No entanto, Hackman não parecia se importar. Ele sempre foi conhecido por seu profissionalismo, mas também por seu temperamento forte no set, especialmente quando achava que o diretor não estava fazendo um bom trabalho. Outro tema recorrente em suas entrevistas era seu desconforto com a fama e o estrelato. Ao contrário de muitos atores de sua geração que abraçaram o status de celebridade, Hackman sempre teve uma relação complicada com a atenção do público. Ele chegou a dizer em uma entrevista para a GQ que a fama é uma prisão com muros dourados e que ele nunca se sentiu completamente confortável com o fato de ser reconhecido em qualquer lugar que ia. Isso ficou ainda mais evidente nos anos 2000, quando ele começou a recusar entrevistas e se afastar cada vez mais do meio cinematográfico. Em uma rara entrevista concedida já após sua aposentadoria, ele afirmou que, se pudesse refazer sua carreira, talvez tivesse escolhido um caminho diferente, um que não envolvesse tanta exposição pública. Essa declaração gerou um grande impacto na mídia, pois era raro ouvir um ator do calibre de Hackman expressar arrependimento em relação ao estrelato. Além de sua crítica à fama, Hackman também fez comentários bastante sinceros sobre a política de Hollywood. Ele nunca foi alguém que se encaixava perfeitamente em nenhum espectro ideológico, o que o tornava ainda mais imprevisível em suas declarações. Em uma entrevista nos anos 80, ele afirmou que Hollywood era um ambiente extremamente hipócrita, pois se apresentava como progressista e inovador, mas na prática seguia funcionando como uma indústria movida por interesses financeiros e conservadores. Ele destacou que, enquanto alguns atores e diretores pregavam diversidade e igualdade, por trás das câmeras a realidade era bem diferente, com decisões sendo tomadas quase sempre por um grupo seleto de pessoas com influência. Essas declarações não foram bem recebidas por algumas figuras da indústria, e houve rumores de que Hackman perdeu papéis importantes depois de criticar o sistema de Hollywood dessa forma. No entanto, ele nunca pareceu preocupado com isso e seguiu escolhendo seus papéis com base no que achava interessante, e não no que a indústria esperava dele. Outro momento controverso foi quando ele comentou sobre os padrões de atuação e a forma como os atores mais jovens estavam sendo preparados para o cinema. Hackman nunca foi do tipo que elogiava os novos talentos apenas por cortesia. Em várias entrevistas, ele expressou sua preocupação com o que chamou de a geração da artificialidade, referindo-se a atores que, segundo ele, dependiam mais de truques técnicos e aparência do que de um talento genuíno. Em uma entrevista para a Esquire, ele chegou a dizer que atuar não é sobre parecer bonito,
ou dizer frases de efeito. É sobre transmitir verdade. Esse comentário foi interpretado por alguns como uma crítica direta à nova leva de atores que dominavam Hollywood nos anos 2000 e, embora ele nunca tenha mencionado nomes, muitos especularam que ele estava se referindo a algumas estrelas emergentes da época. Apesar da repercussão negativa, Hackman manteve sua posição e reforçou que o cinema deveria priorizar o talento e a dedicação ao ofício acima de qualquer outra coisa. Em fevereiro de 2025, o mundo foi surpreendido pela notícia do falecimento do renomado ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, em sua residência em Santa Fé, Novo México. As circunstâncias de suas mortes suscitaram diversas especulações, levando as autoridades a conduzirem uma investigação detalhada para elucidar os fatos. Gene Hackman, aos 95 anos, e Betsy Arakawa, de 65 anos, foram encontrados mortos em 26 de fevereiro de 2025, após um funcionário de manutenção, preocupado com a falta de resposta do casal, acionar as autoridades locais. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os corpos em avançado estado de decomposição. Hackman estava caído próximo à cozinha, enquanto Arakawa foi encontrada no banheiro, com frascos de medicamentos ao redor. Além disso, um dos 3 cães da família foi encontrado morto dentro de um armário, enquanto os outros 2 estavam vivos na propriedade. Inicialmente, cogitou-se a possibilidade de envenenamento por monóxido de carbono, mas essa hipótese foi descartada após inspeções não identificarem vazamentos de gás na residência. A autópsia revelou que Betsy Arakawa faleceu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma infecção rara transmitida por roedores. Investigações apontaram sinais de atividade de roedores na propriedade do casal, embora o risco de contaminação na casa principal tenha sido considerado baixo. Gene Hackman, por sua vez, sofria de problemas cardíacos e Alzheimer avançado. Dados de seu marca-passo indicaram atividade cardíaca normal até 17 de fevereiro, com sinais irregulares no dia seguinte, sugerindo que ele faleceu por volta dessa data devido à doença cardiovascular hipertensiva agravada pelo Alzheimer. As autoridades acreditam que, devido ao estado avançado de Alzheimer, Hackman não percebeu ou não conseguiu reagir adequadamente à morte de sua esposa, permanecendo na residência até seu próprio falecimento dias depois. A investigação concluiu que não houve sinais de violência ou crime, tratando-se de mortes por causas naturais em circunstâncias trágicas. O falecimento do casal destacou a importância de medidas preventivas contra infecções raras, como a hantavirose, e trouxe à tona discussões sobre os desafios enfrentados por idosos com doenças degenerativas, especialmente quando vivem de forma isolada. A comunidade de Santa Fé lamentou profundamente a perda de Gene Hackman e Betsy Arakawa, lembrando-os não apenas por suas contribuições artísticas, mas também por sua presença discreta e amável na região. A investigação policial, conduzida com rigor e transparência, trouxe esclarecimentos sobre as causas das mortes, permitindo que fãs e amigos prestassem suas homenagens e lembrassem com carinho do legado deixado pelo casal.